Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita, eu trabalho como psicóloga há 15 anos e hoje eu vou fazer uma live para a Lívia, uma aula, na verdade, para a Lívia, que é uma pessoa que está sempre alerta, sempre pensando no que pode acontecer de mal, de ruim. Esse tema eu trouxe porque coincide a história da Lívia com várias pessoas que procuram atendimento psicológico e com o momento que nós estamos vivendo da pandemia de Covid. Então sejam bem-vindas. Um dos objetivos também é trazer a visão dessa mulher, da Lívia, como uma mulher digna, como uma mulher que, ao mesmo tempo que ela sofre, ela tem características que trazem muita dor e sofrimento, que é essa preocupação, esse excesso de alerta. Ela também é uma mulher que tem características positivas, valiosas e dignas. E tudo isso, assim como a gente começou na semana passada, semana passada foi sobre a Ângela, que era outra mulher digna, tem a ver com o meu propósito de levar ferramentas, perguntas, análises para romper a ansiedade, para romper o estresse, que são transtornos que estão cada vez mais afetando a nossa saúde mental, principalmente agora na pandemia. E com isso, trazer a liberdade emocional para as pessoas. Então sejam bem-vindos, comentem aí, gente, se ficar dúvida, tá? Se vocês quiserem expor também o que vocês estão pensando. E se fizer sentido, e o que vai ajudar muito é vocês, durante essas aulas, anotar, registrar os insights que vocês têm. Um insight é quando eu percebo alguma coisa, aquela ficha que cai. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, então vai lá e escreve. Porque o nosso cérebro, ele não é capaz de guardar, de registrar, ele vai esquecer, você vai esquecer com o tempo. Então é importante pegar um papel, uma caneta e anotar para você poder depois voltar a ler, voltar a analisar essa situação e tomar decisões e atitudes para resolver isso que você está percebendo hoje. Bom, então, a Lívia, quem é? É uma persona que eu criei que simboliza a história de uma mulher que é muito prudente. As características fortalecedoras dela é que ela é vista como aquela que está sempre pronta. Ela cuida antes, ela deixa tudo preparado, tudo organizado. Então ela é uma mulher extremamente valiosa, ela traz uma contribuição nesse sentido. Ela é muito prudente. Ela está sempre vigilante, é aquela que cumpre a parte de vamos orar e vigiar, ela vigia realmente. Só que ela vigia demais. Mas isso a parte de vigiar, de ser alerta, de ser prudente, é positiva, tá? O problema é o excesso. O Gessé falou que não está tendo áudio, vocês estão ouvindo áudio, gente? Boa noite, Sâmia, seja bem-vinda. Se alguém mais não estiver ouvindo o áudio, dá um alô. Às vezes pode ser aí no seu áudio, Gessé, também. Então, essa mulher, a Lívia, ela é aquela que é guardiã, que quer guardar, que quer proteger tanto ela quanto os outros, a família, as pessoas do trabalho, a comunidade que ela faz parte. Então isso é muito positivo. Por exemplo, uma mulher que ela precisa trabalhar na área policial, ela tem que ter justamente essas características, porque a função dela é proteger, é guardar e é lidar com perigo mesmo. Então essas características, elas são excelentes. Eu queria primeiro valorizar essas características. Só que essas características em excesso, esse excesso de alerta, é um sinal de ansiedade. E aí o que vai acontecer na prática, né? Qual que vai ser a consequência da Lívia ficar constantemente alerta? Ela não vai conseguir descansar, ela não vai desligar. Às vezes no momento de dormir,
uma perturbação no sono, insônia, ela dorme, mas não descansa, ela acorda com a sensação física de não ter descansado. É aquela pessoa que, enquanto os outros estão se divertindo, ela fica procurando perigo, ela fica pensando, se preocupando com o pior que pode acontecer. Ela acha estranho quando tá tudo bem. Ela já pensa assim, nossa, e agora? O que de mal vai acontecer? Qual é a próxima coisa ruim que vai acontecer? Qual é a próxima ameaça que eu vou ter que lidar? Esses são os pensamentos dela. Às vezes ela fala e às vezes é ela com ela. E além de ver o mal, o perigo nas pessoas, em todas as situações, por exemplo, ela vai sair para passear, ela já fica imaginando um acidente, um risco de doença, alguém que vai fazer algo errado, ela tem muito medo também de fazer algo errado, e aí ela vai também desconfiar das pessoas. Como ela tem esse padrão de ficar alerta, ela tem muita dificuldade de criar vínculo, de confiar na outra pessoa e até mesmo de confiar nela, né? Então, por que uma pessoa precisa estar tão em alerta? Porque ela não sente uma segurança interna nela mesma e nem no ambiente externo. Então, ela vai ter todas essas consequências. A Lívia, ela é extremamente conectada com o perigo, com o risco. Ela olha o mundo e ela vê risco em tudo. Né? Até eu quando eu estava bolando essa aula, eu falei, nossa, eu também acho que eu já fui muito assim por causa do meu trabalho, de avaliar risco, né, na área da infância, sempre procurando ver que risco que aconteceu, qual foi a situação de violação de um direito, e eu fui me treinando para ver ameaças, para ver risco, mas por quê? Para proteger a criança, para que a criança fique em uma família, em um ambiente que seja protetivo, que ela fique segura. Então, se a gente olhar a função de analisar risco, é importante. Nós temos que ficar alerta para os riscos, só que a gente não pode ter esse excesso de alerta, porque aí a gente não vai conseguir relaxar nem descansar, tá? Então a Lívia, ela é conectada com o perigo, tão conectada que isso faz ela se desconectar dela mesma. Vocês imaginam o tempo que ela gasta para ficar pensando, se preocupando com o futuro, com as situações, a energia, o tempo que ela gasta, às vezes dinheiro, porque ela vai querer comprar coisas que tragam segurança, e ao invés de investir na saúde, nos relacionamentos, na segurança, na proteção dela, mas por outro viés, não pelo medo, né, mas pela segurança. Então, ela sempre fica assim, falando, cuidado. Vocês costumam ouvir ou falar cuidado? Ela sempre foca naquilo que pode dar errado. Então ela tem facilidade, ela é tão detalhista, ela consegue observar falhas no que pode dar de errado. Por exemplo, eu vou cozinhar, ela não vai fazer tranquila, ela pensa, eu vou queimar, aquilo não vai dar certo. Ou ela pensa num relacionamento, um namoro, um casamento, ou até mesmo filhos, ela sempre fica com medo de não dar conta. Porque ela vê que a vida é um perigo, que a vida é um risco. E isso faz com que ela, às vezes, não tenha coragem de entrar num relacionamento mais profundo, tanto com ela mesma, quanto com outras pessoas. A Lívia, ela pensa assim, se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Se eu não cuidar por todo mundo, se eu não tomar alguma providência, se eu não ficar preocupada com as coisas, quem que vai ficar? Então ela se responsabiliza, às vezes assim, toma a frente da família, ou de uma equipe, de um time, de uma comunidade, com essa causa, porque ela se coloca como uma pessoa vigilante, alerta, e isso, para ela, é o que mantém ela nesse padrão emocional. Então ela não consegue enxergar aquilo que está fazendo mal para ela, e ela conta essa historinha
que ela tá, que se ela não ficar alerta, ninguém vai ficar. Então ela precisa ficar sempre alerta. Que se ela não vê que ela não está descansando, que ela não está dormindo direito, que ela não está se conectando com ela, que ela está sempre com medo, com o perigo na cabeça. Então a gente sempre conta historinhas para justificar um padrão emocional tóxico, um padrão emocional nocivo ou sintomas de ansiedade. A gente não conta assim, mas eu tenho que trabalhar bastante para eu ser bem produtiva, eu tenho que ficar preocupada mesmo, me ocupar bastante para eu resolver os problemas. Só que tudo em excesso esconde uma compulsão. Tudo aquilo que a gente faz demais mostra uma falta, algo que precisa ser olhado. Então, assim, o que faz a Lívia ficar tão em alerta? Por que ela vê perigo em tudo? Qual é a origem? Esse excesso de alerta aponta para a falta de uma proteção. Então, gente, quais vão ser as consequências? Ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar numa ansiedade constante, vai ter consequências físicas de sentir a falta do sono, de não sentir tanta energia, pouca disposição, sempre o coração acelerando, suor, porque ela fica sempre imaginando o perigo. Toda vez que eu imagino o perigo, eu crio uma realidade emocional. Eu crio na minha cabeça aquela situação, daí os outros não veem, mas eu vivo. E tudo aquilo que é imaginado acontece no nosso tempo psíquico e na nossa realidade psíquica. Então, o nosso corpo, ele se prepara para tudo aquilo que a gente imaginou. Então, se ela fica pensando, meu parente tá doente, ele vai ficar mal, ou eu vou ser assaltada, ou vão fazer vão tomar o poder no Brasil e tal, começar a ficar alerta com tudo isso, ou ela vê notícia e fica assim, pensando nas coisas ruins que pode acontecer, ela tá criando essa realidade na mente, o psiquismo acredita que é real e toda a química do corpo dela, fisiológico, vai gerar medo. E aí ela vai começar a reforçar o próprio corpo aquelas ações. Vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol, que é um hormônio do medo. Isso vai abaixar a imunidade dela, vai deixar ela muito mais suscetível a alguma doença, doenças psicossomáticas, doenças que têm a ver com a baixa imunidade. Além da questão física, dela ter todas essas consequências físicas, por um padrão emocional, ela também vai ter uma consequência na vida social, que quem aguenta ficar com uma pessoa que está sempre vendo perigo em tudo, então as pessoas geralmente se afastam de uma pessoa que está em constante vigilância, alerta, porque dela acaba não se divertindo, ela só fica querendo vigiar, então ela acaba não descansando, não se divertindo. E até as pessoas da família começam a se incomodar. E ela também, ela vai ficar com medo de se envolver com os outros, porque ela vê nos relacionamentos um risco. Então, assim, como que eu vou confiar se eu acho que a vida é um perigo? A vida para mim é um perigo, a vida é um risco. Então, eu não vou formar vínculo. Então, isso traz como consequência emocional, o excesso de alerta vai trazer a solidão, o isolamento social. E isso é muito ruim, porque nós somos feitos para viver em sociedade. Nós temos uma necessidade básica de sobrevivência, que é viver em conjunto, e também uma necessidade de pertencimento. Então ela vai acabar assim abalando, por ser tão alerta, ela vai acabar abalando a identidade dela. Ela vai sentir tudo isso, mas não vai conseguir romper esse padrão tão fácil. É por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, tá? Então, para romper esse padrão, o primeiro passo
Qual foi o perigo que a Lívia passou? Qual foi a situação de risco que ela viveu? Pode ter sido uma situação muito quando ela ainda nem tinha memória, assim, de lembrar, quando ela era pequena, bebê, né, na infância, ou pode ter sido uma situação que ela lembre. Geralmente a gente não lembra de situações muito traumáticas quando que a gente já viveu. Mesmo na adolescência, na infância e na fase adulta, alguns acontecimentos eles ficam reprimidos no nosso inconsciente por causa de uma defesa emocional, até a gente se sentir preparada para lidar com eles. Qual foi o perigo que você já viveu? Qual foi o risco que você já passou? Então anota, escreve essa pergunta. Tenta responder essa pergunta. Como que era o seu ambiente familiar, o lugar onde você foi criada, o lugar onde você cresceu, onde você viveu, que a família é o primeiro lugar onde nós somos subjetivadas, onde nós aprendemos sobre quem nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos e como nós agimos. Como foi esse ambiente da Lívia, será? Que tipo de ambiente que uma pessoa que ela tem excesso de alerta, ela já viveu? Que esse ambiente pode ter sido um modelo. Por exemplo, se é uma criança que ela cresceu e o pai era policial, por exemplo, vai ser natural ela entender que a vida é um perigo, que ela tem que ficar alerta, porque é uma realidade. Ela tá vendo aquilo no dia a dia. Ou então, minha mãe era trabalhava na área criminal, judiciária. Ela também vai ficar mais alerta, porque ela teve contato com uma realidade de bastante risco, de bastante ameaça. Esse ambiente na família da Lívia tinha proteção nesse ambiente? O que significa ter proteção? Os pais ou as pessoas que cuidavam, eles passavam confiança para essa criança? O pai, a mãe, as pessoas que cuidavam, os guardiões, eles eram previsíveis ou eles eram imprevisíveis? De uma hora para outra deixava sozinho, deixava ficar com outras pessoas. Essa criança pode ter sofrido abuso, pode ter sofrido negligência, agressões, maus tratos, violência psicológica. Como que era esse ambiente familiar? Que uma criança, que um adulto que só vê risco, que só fica em alerta, que está sempre ansioso constantemente, vocês entendem que a origem não é só aqui, não é só na vida adulta que ele talvez tenha vivido experiência, talvez começou lá na infância para se tornar um padrão emocional tão forte e que ela não consegue perceber para conseguir mudar. Então, estou fazendo essas perguntas para vocês identificarem na história de vida se vocês já passaram por isso, se no ambiente de vocês, familiar, existia proteção, se era previsível. Então, assim, tem crianças que de uma hora para outra elas mudam de residência, de cidade. E para a criança que ela ainda está em desenvolvimento, ela precisa ser preparada para as mudanças. Ou então, assim, um dia a mãe tá super bem e vai dar atenção, carinho, vai brincar, vai dar limite. O outro dia a mãe tá mal e xinga e trata mal. Então, dependendo da qualidade emocional dos pais, se, por exemplo, o pai ou a mãe, as pessoas que cuidam, os guardiões, têm algum transtorno psíquico, que nem esse exemplo que eu dei seria uma pessoa assim, poderia até ter um transtorno afetivo bipolar. Cria para a criança a sensação que ela não pode confiar na mãe, porque uma hora a mãe tá bem, outra hora tá mal, então ela não pode contar, ela tem que ser muito esperta para se virar sozinha.
Então, no psiquismo dessa criança, ela fala assim: nossa, o meu ambiente é muito imprevisível, eu não tenho segurança na minha família, então eu tenho que ficar alerta para eu me cuidar, para eu me virar sozinha. Daqui para frente, eu não vou confiar em ninguém, eu vou ficar sempre em alerta. Vocês percebem que a primeira experiência de risco, a primeira experiência de violência, de ameaça dessa criança, ela não foi protegida. Aconteceu alguma falha nesse ambiente familiar, nos guardiões, nesse lugar que a criança está, ou pode ser também uma instituição que essa criança viveu, que ela não foi protegida. E aí ela começa a desenvolver o excesso de alerta como uma defesa emocional. Então, para eu me proteger, para eu sobreviver, eu vou ficar esperta. Eu vou sempre ficar pensando no que de ruim pode acontecer, porque já aconteceram coisas ruins com ela. Essas experiências, gente, também podem ter acontecido coisas recentes. Então, assim, um evento que é inesperado, que foi doloroso. Por exemplo, se essa pessoa ela foi assaltada, ela vai ficar um tempo, pelo menos uns 6 meses, com o que a gente chama de estresse pós-traumático. Ela vai ficar revivendo aquela cena e claro que ela vai ficar mais alerta, porque ela viveu aquela experiência, então o corpo dela descarrega toda aquela química, ela fica preocupada, ela fica com medo às vezes de sair, às vezes não consegue dirigir, ou sofreu um acidente, ou foi parte de um processo. Tem pessoas que ficam muito alerta depois que elas são intimadas para algum processo judicial, que elas se sentem ameaçadas. Elas falam: meu Deus, agora eu não posso mais confiar em ninguém. Que mais de ruim que vai acontecer comigo? Que era uma situação que às vezes ela não esperava, que ela foi pega de surpresa e que isso pode ser muito doloroso. Ou alguém que está em luto, uma pessoa que perdeu um ente querido, ela pode ficar mais em excesso de alerta. Ou pela pandemia, aquela pessoa que está sempre em alerta, com medo, preocupada de transmitir, de se contaminar com o Covid, com os tratamentos. Só que assim, nós temos acesso à informação e sabemos o que precisamos fazer para se cuidar. Só que essa pessoa ela fica um excesso de alerta, ela fica muito tempo se preocupando com aquilo de ruim que pode acontecer. E isso desconecta ela do presente, desconecta ela dela. Em vez de buscar saúde, ela vai focar na doença, ela sempre vai focar no perigo, sempre vai focar naquilo que está dando errado. Como que seria a vida da Lívia se ela focasse na proteção? Como que vocês imaginam que seria a vida da Lívia se ela focasse na saúde? Já que ela é tão vigilante, já que ela é tão guardiã, prudente, e se ela levasse o foco dela para aquilo que está dando certo? E se ela começasse a pensar assim: o que está dando certo na minha vida? Quais são os meus ganhos? O que eu tenho a agradecer hoje? Quais são os motivos de gratidão da minha vida até aqui? Vocês percebem que mudando o foco... Oi, Andréia, boa noite. Mudando o foco do risco, do perigo, para gratidão, para saúde, para uma vida mais plena, mais feliz, ela já pode começar a ter outro padrão de comportamentos. A Sâmia colocou uma vida mais leve, com certeza. Só que ela até pode saber disso, mas ela não consegue agir para mudar esse padrão emocional. Às vezes, então assim, às vezes ela não consegue mudar. A gente precisa de tempo para solidificar as mudanças emocionais. E esse padrão emocional, como eu falei para vocês, que foi construído na infância, mostra que assim é preciso ter novas experiências, é preciso ter novos vínculos para ela se sentir segura, para a Lívia se sentir confiante, que ela pode se aproximar das pessoas,
que ela consiga olhar aquilo que está indo bem, né? Então, em vez de perguntar assim, e se der errado? Ela vai começar, e se der certo? Ela só vai conseguir fazer esse caminho passinho por passinho, né? Então, assim, é uma trajetória, mas eu tô trazendo para vocês alguns elementos que acredito que vai ajudar nesse processo de romper o excesso de alerta. Esse evento inesperado, doloroso que a Lívia viveu, que trouxe um excesso de alerta, às vezes foi uma acusação, uma mentira, uma traição, a morte de alguém, um assalto, uma situação de agressão, de abuso. Ela precisa, ou da própria negligência, quando era criança, né, de viver num ambiente familiar que ela não tinha uma segurança, que era imprevisível os cuidados, ela teve que se virar, um ambiente caótico. Então imagina, por exemplo, uma família que tem muitos filhos e que fica cada um por si, ou uma família hoje que fica muito tempo, os pais, os guardiões, no celular, no trabalho online, e a criança que está em desenvolvimento não tem uma atenção, não tem um cuidado que é primordial para o desenvolvimento dela. Ela vai ver o mundo como um perigo, ela vai se sentir insegura, então ela vai levar esse padrão emocional como uma defesa, ela tem que ficar alerta, porque não tem ninguém por ela, não tem ninguém para proteger ela. No fundo, então, gente, uma adulta que tem esse excesso de alerta é uma criança que não foi protegida. E para conseguir ressignificar essas experiências, a gente tem que ressignificar, então, essas experiências que ela viveu, que ela não foi protegida, que ela não foi cuidada, que o ambiente era caótico, era imprevisível, que ela viveu um risco. E esse risco não é só físico, não é só material, mas principalmente emocional. Às vezes uma criança, ela tem comida, ela tem brinquedo, ela mora numa casa boa, vai na escola, só que às vezes falta o carinho, o amor, a atenção. E o amor, ele é a necessidade mais básica do que o alimento. Então, assim, o risco não é só alguém ir lá e agredir a criança, maltratar assim fisicamente, bater, dar uma... Também é aquele pai, aquela mãe que não faz nada pela criança, que deixa ela lá sozinha, que não vai acompanhar essa criança, que não participa dos interesses dela. Então a omissão, que é quando os pais não acompanham a criança, quando eles ficam, não faz nada, não ocupa a posição de pai e mãe, de acompanhar essa criança, de estar presente, ela é muito mais grave do que a agressão física. A violência psicológica, que envolve isso da omissão, da negligência de atenção, é muito mais grave do que a agressão física. Por quê? Porque a agressão física, ela vai deixar marca física na criança, isso vai melhorar, né, com tratamento médico, e vai deixar também uma marca emocional. Agora, quando a criança, ninguém bateu nela, mas ela não recebe atenção, não recebe uma proteção, uma segurança, isso vai afetar a identidade dela, quem ela é, vai afetar as crenças que ela tem sobre quem é ela, qual é o lugar que ela ocupa no mundo. Ela não vai se sentir importante, ela não vai se sentir amada, ela não vai se sentir digna. E aí ela vai levar isso para a vida dela, para todos os relacionamentos dela, para mudar uma crença de identidade, a forma como essa criança foi subjetivada, envolve muito, envolve assim, ela precisa fazer um novo vínculo, envolve uma energia e uma confiança nova, né, que às vezes a gente não consegue recuperar. E agora, quando essa pessoa está disposta, que assim, as marcas da violência psicológica, da omissão, daqueles pais que não estão presentes com os filhos, elas são prolongadas. As feridas emocionais,
Elas acompanham a gente, só que elas são invisíveis. E a gente não tem consciência delas. Às vezes elas acompanham a gente até aqui, até a velhice, na vida adulta, porque a gente às vezes não tem consciência, elas vão atrapalhando a nossa vida. E no caso, o excesso de alerta vem de uma ferida emocional. Então, assim, a pessoa sabe, por exemplo, ela fica muito tempo vendo notícia ruim. Ela poderia, da pandemia e tal, ela poderia, que a gente chama de doom scrolling isso, que é mais um sintoma da ansiedade. É ficar muito tempo procurando notícias ruins, notícia de morte, de acidente, de guerra política, né? Ela poderia parar de assistir isso e ver outra coisa. Só que ela é viciada nisso. Assim como nós temos vício físico, nós temos vícios emocionais. Ela precisa reviver aquela sensação que ela tinha das experiências de risco e de desproteção que ela já viveu. Então, se ela sabe, só que ela não faz. Ela sabe que poderia desligar a TV e fazer outra coisa para ela ficar bem, mas ela é viciada nesse padrão emocional. O corpo dela acostumou com aquela química. Ela é viciada em ficar alerta. Ela vai procurar situações, pessoas e lugares que vão deixá-la sempre alerta. Então, para conseguir romper esse vício emocional, é preciso um acompanhamento psicológico para ressignificar, para poder falar sobre essas experiências da infância. Agora, se vocês não têm como fazer um acompanhamento psicológico, escreve aquilo que tem feito sentido daquilo que eu estou trazendo hoje. Começa a conversar com outras pessoas sobre o que você sente, até você dar um sentido para esse excesso de alerta. São pequenas coisas, mas que vão ajudar, né? Então, no fundo, nós somos dignas. A Lívia, ela é digna de amor, de segurança, de proteção. E ela é tão digna, ela sabe que ela pode, que ela merece ter essa dignidade, essa segurança, proteção, respeito, que ela busca isso, ficando alerta. Só que ela é descompensada, é um alerta demais, é excessivo. Então é só ajustar, é só diminuir esse nível de alerta. Manter as características positivas de ser uma pessoa prudente, vigilante, guardiã, mas conseguir também viver essa parte, e se der certo? Será que essa realidade de risco, perceber que essa realidade de risco, de ameaça, já foi, às vezes não está mais presente. O medo, ele é a sombra daquilo que já passou, de situações que nós já vivemos. Então, sempre que você tiver com medo, pergunta se esse medo é real, está acontecendo mesmo fora de mim, ou só está na minha cabeça, só está na minha imaginação. Que geralmente o medo fica como uma defesa, uma muleta para a gente conseguir sobreviver. Só que sobreviver com ansiedade, assim, com excesso de alerta, traz todas as consequências que eu falei para vocês. Então, será que vale a pena continuar nesse padrão? Porque é possível fazer a ponte, né? Sair dessa posição emocional de alerta e começar a sentir paz, começar a sentir serena, tranquila, ressignificando o risco que você já viveu, as ameaças que você viveu. Aí é preciso lidar com a relação que você tem com as pessoas que eram para cuidar de você, infelizmente não conseguiram, e todos nós passamos por isso. Não existe pai e mãe perfeito, sempre tem falhas no nosso desenvolvimento, e é possível ressignificar. Então, quero que vocês falem: eu sou digna, eu sou digno, eu sou merecedora de cuidado, de amor, de respeito. Não é normal tantas mulheres assim que têm me procurado, ou que a gente vê
ficar nessa constante alerta, nesse nível de ansiedade e não conseguir aproveitar o que está indo bem, não conseguir relaxar, ficar tão conectada com o perigo e não se conectar com a paz, com a serenidade, sendo que isso tudo foi construído, esse excesso de alerta, por uma falha no desenvolvimento emocional, e só que é possível ressignificar esse desenvolvimento emocional. Então, quero agradecer. Fez sentido para vocês, gente? A história da Lívia? Quero agradecer a presença de vocês. Falar que tem um grupo no WhatsApp que eu posto lá quando tem as lives. Tá no meu link da bio do Instagram. E na próxima semana, sempre as lives estão acontecendo nas quintas-feiras, às 8 horas. No final de setembro, eu vou também fazer um curso sobre ansiedade, sobre estresse, para combater a ansiedade, o estresse. E vai ser um curso online, vai ser um curso gratuito, vão ser 5 dias de aulas. E aí eu vou anunciar para vocês, para que todos vocês participem. Então, se vocês já quiserem ficar acompanhando quando vai ser, entra no meu grupo do WhatsApp, clicando no link da bio. O nome do grupo é Vida Plena Psicóloga Thalita. Foi muito bom, que bom! Qual que é o sentimento de vocês nesse encerramento dessa aula sobre a Lívia? Bom, gente, então muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite.